Por que decidimos liberar temporariamente o plano de R$10? Bom, os conteúdos produzidos pela Brasil Paralelo buscam levar esclarecimento a todos os brasileiros, unindo educação e entretenimento. Queremos que o maior número de brasileiros tenha acesso ao que produzimos. Atuamos de forma independente e cada produção tem um grande custo para nós. Tudo o que fazemos é financiado pelos nossos membros assinantes. E contamos com mais membros para seguir produzindo mais conteúdos que transformam a cultura do Brasil. Chegamos ao menor preço possível, para que mais pessoas possam assinar a nossa plataforma e ter acesso a todas as nossas produções originais, que são os nossos documentários, trilogias e séries. Nos últimos 8 anos, produzimos centenas de conteúdos originais, e com apenas R$10 por mês, você pode ter acesso a todos eles em nosso plano anual. Toque em Saiba Mais e seja um membro assinante hoje mesmo. Muito obrigado e até breve. Olá, olá, sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da Parabólica Digital e ao canal Silvio Navarro, esse grande jornalista que nos abre espaço para trazer informações para vocês. Hoje é sexta-feira, mas como vocês são muito inteligentes, vocês não cestam, não curtem, porque vocês são da família e dos bons costumes. O GS de Sabedoria com Lucas Berlanza, do Instituto Liberal. Boa noite, Lucas, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Camila. Boa noite a todos os espectadores da TVD News. É uma grande satisfação, mais uma vez, estar na companhia de todos, refletindo sobre as questões do nosso contemporâneo, os grandes acontecimentos, ou não acontecimentos, como eu já vou falar logo adiante no programa de hoje, dos últimos dias da semana, sempre à luz de uma perspectiva liberal. Lucas, queria só começar indicando aqui o Instagram do Instituto Liberal, para o pessoal que quer ficar bem informado, ter contato com a cultura, com novidades, com cursos, com palestras que engrandecem a direita. Então, fica a dica do Instagram do Instituto Liberal, Instituto_Liberal. No Instagram tem Reels, tem Carrossel, que vocês gostam, com bastante informação, lançamento de livraria, os cards do site, que inclusive é por onde eu me informo. Os textos são muito bons, principalmente do pessoal da Lexum e do Judiciário em Foco, e outras pessoas como Lucas Berlanza e aquele que tem um sobrenome engraçado, mas que é muito bom também, né, Lucas? Não, quem que tem um sobrenome engraçado que é muito bom? Gabriel Wilhan. Nós temos Bernardo Santoro, João Loyola, muita gente boa escreve. O professor Ricardo Vélez, de vez em quando, geralmente sobre alguma temática mais teórica acerca do liberalismo, que a gente precisa estar bem informado nos fundamentos doutrinários da agenda liberal para poder reagir devidamente sobre as circunstâncias, diante das circunstâncias do momento. Então, um convite que a gente faz a você que nos acompanha aqui no programa da TVD News para acompanhar também o Instituto Liberal nas nossas redes sociais e no nosso site oficial, institutoliberal.org.br. E também tem os textos do professor André Burger. Vocês adoraram? Não gosta de ser chamado de professor, né? Ele me deu bronca, não é para chamar de professor, mas ele é professor e é o André Burger. Lucas, essa semana prometeu muito, foi que nem esquerdista, prometeu muito e não entregou nada, né? Então, queria começar com o texto do Judiciário em Foco, que fala exatamente sobre o tema mais atual, que é a Magnitsky, que está sendo vista como uma redentora ali, como a lei que vai libertar o Brasil dessa censura e das garras da toga, mas parece que isso não surtiu muito efeito no Alexandre de Moraes, que inclusive fez piadas, né? Anteontem encontrou um humorista, falou que precisa de um advogado nos Estados Unidos, enfim. Pode falar um pouquinho para a gente? Ela é nossa redenção mesmo? Vamos lá, Camila. Primeiro falar um pouquinho sobre o conteúdo do artigo, o artigo da Kátia Magalhães. É sempre bom a gente enfatizar que essa coluna Judiciário em Foco é uma coluna mantida pela advogada Kátia Magalhães, que vem fazendo no Instituto Liberal, nos últimos anos, um verdadeiro ativismo por uma conscientização sobre os problemas que vêm das distorções do nosso poder judiciário, as disfunções que ele empreende no nosso pretenso Estado de Direito, sob a justificativa, o pretexto de uma proteção da democracia, que na prática eles são os primeiros a alvejar, desrespeitando
as prerrogativas dos diferentes poderes da República e desrespeitando a expressão da vontade majoritária do cidadão brasileiro. E, nesse caso em particular, ela está analisando a famigerada Lei Magnitsky, que a gente já vem comentando aqui nas últimas semanas, que é um dos grandes acontecimentos do momento, a inclusão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, na lista dos sancionados por violações a direitos humanos que sofrem como consequência a interdição do seu ingresso no território dos Estados Unidos e também a vedação ali de acesso a contas, a recursos que envolvam negócios na esfera de influência norte-americana. Isso tudo a gente já comentou, já destrinchou aqui para vocês nos programas anteriores. É a grande palavra que está na cabeça das pessoas que acompanham o noticiário político brasileiro e internacional nessas últimas semanas, e já se fala. Nós tivemos aí reuniões de Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo Filho, os dois personagens que estão mais ativos nos Estados Unidos, dialogando com as autoridades norte-americanas para pedir reações, posicionamentos, pressões em relação ao autoritarismo brasileiro. Nós tivemos novas reuniões, cujo conteúdo ainda é mantido em sigilo. No decorrer desses dias, nós tivemos como novidade tão somente o anúncio do Marco Rubio de sanções no sentido de interdição de visto americano, né, para funcionários do governo brasileiro vinculados ao programa Mais Médicos, aquele programa em que a ditadura cubana tirava recursos dos profissionais de saúde trazidos aqui para o Brasil. Então, as pessoas que trabalharam nesse circuito estão recebendo sanções dos Estados Unidos nesse momento, foi anunciado pelo secretário de Estado, Marco Rubio, mas as conversas continuam, a gente sabe disso, as notícias dão conta, mas ainda não aconteceu nada de prático contra nenhum outro ministro do Supremo Tribunal Federal em termos de aplicação da Magnitsky. Interdição de visto, isso já tinha sido anunciado até antes, não foi apenas para o Alexandre de Moraes, mas a aplicação da Magnitsky continua se atendo apenas a ele. A Kátia Magalhães, nesse artigo, ela vai discutir que a Magnitsky ela é um instrumento de dissuasão, que ela vai definir no texto como uma forma antiga de relação entre pessoas e coletividades, em que se tenta exercer pressão para demover as pessoas das atitudes que elas estão tomando, né? E os Estados Unidos se manifestaram também sobre as palavras do secretário adjunto de Estado norte-americano, Christopher Landau, no sentido de dizer que os Estados Unidos, a maior democracia do mundo, ou a maior república constitucional do mundo, se preferirem, embora tenham a intenção de restabelecer de maneira saudável os laços tão antigos que nós temos, as duas grandes nações da América, do hemisfério ocidental, Brasil e Estados Unidos, do continente americano, embora tenham a intenção de restabelecer os melhores laços entre as duas nações, os Estados Unidos não vão negociar com as violações, as arbitrariedades de Alexandre de Moraes, que afetam, já dissemos isso exaustivamente, interesses também norte-americanos. Então, na obra, você perguntou se surtiu algum efeito ou não surtiu. A Kátia defende que surtiu efeito. Surtiu efeito de fato, a gente vai comentar daqui a pouquinho, porque deu uma sensação às pessoas de que as coisas podem acontecer, e isso aumentou a dimensão das manifestações de rua, aumentou também a disposição da oposição brasileira no parlamento, que fez um esforço aguerrido, mais agressivo, num sentido não violento, evidentemente, da palavra, mas com mais virulência, para demandar que uma atitude fosse tomada. Então, houve um efeito sendo surtido. Bagunçou-se, movimentou-se a vitalidade nacional em alguma medida. Suficiente é uma outra questão, mas em alguma medida isso foi feito. E aí a Kátia comenta, com base na obra de Raymond Aron, grande liberal francês, a sua obra Paz e Guerra entre as Nações, que a dissuasão, esse esforço por impactar as pessoas e mover as forças sociais em outra direção, ela se deve a três fatores. Um psicológico, que reside no convencimento sobre a seriedade da ameaça, né? O técnico, que diz respeito aos efeitos da colocação em prática da ameaça, e o político, que consiste no balanço dos lucros e perdas obtidos, de um lado, com as práticas objeto da dissuasão, e do outro, com a abstenção dessas mesmas práticas. E aí
ela chama a atenção para que o noticiário brasileiro não conseguiu disfarçar um abatimento da parte do Alexandre de Moraes e dos seus colegas, e chegaram a divulgar notícias dizendo que eles estão com bastante receio. Muitos deles têm até mais negócios e relações nos Estados Unidos do que o Moraes. Alvejar o Moraes não significa apenas atingir a ele individualmente. Significa passar um recado aos seus pares na Suprema Corte Brasileira, dando conta de que eles podem ser os próximos. Eu acho que esse recado foi passado. A Kátia acha também, é isso que ela diz no Judiciário em Foco. Então, que houve um impacto, que houve uma mensagem sendo passada, houve. Mas a Lei Magnitsky, que é uma pressão estrangeira sendo aplicada pelos Estados Unidos dentro, enfatize-se sempre, da órbita da sua influência, da sua soberania, no Brasil, sobre as autoridades brasileiras. O Brasil ficou assistindo durante muito tempo aos arbítrios, aos abusos perpetrados aqui dentro, e precisou haver uma pressão estrangeira para que as pessoas se mexessem, se movimentassem. Mas ainda se mexem muito aquém do que deveriam. E a gente tem dois personagens a criticar de maneira muito direta por isso, que são os responsáveis por pautar as discussões no Legislativo, o poder que tem a prerrogativa de exercer uma reação ao comportamento abusivo do Judiciário. Nós estamos falando, naturalmente, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que disse que mesmo que 81 senadores apoiassem o impeachment de Moraes, ele não pautaria o impeachment. Ele está meio confuso de conta, porque se fosse 81, ele mesmo estaria incluído, né? Então a matemática está falhando na lógica do Alcolumbre. E o senhor Hugo Mota, no sentido de pautar a anistia, o fim do foro privilegiado, essas pautas que dependem da Câmara, que podem avançar na Câmara, ele também supostamente noticiou-se, falou-se que havia sido feito um acordo para que isso fosse pautado, e a semana passou, nós estamos aí encerrando a semana, e não foi pautado coisa nenhuma, esse número de agendas importantes para a gente restaurar o mínimo de vitalidade democrática e de Estado de Direito no país. Não pautaram coisa nenhuma. Aos mandatários ali, por assim dizer, do Legislativo, os presidentes das casas legislativas, parece que não houve ainda a pressão suficiente, a modificação suficiente de cenário para que eles se animassem, a pressão suficiente para que eles se animassem a pautar. A gente aqui dentro do país precisa fazer, nosso empresariado, a sociedade civil, as organizações como o Instituto Liberal, que divulga, denuncia os abusos em nome dos princípios liberais, a sociedade civil, de maneira geral, precisa continuar se mobilizando, exercer uma pressão mais intensa para que a gente consiga, em algum momento, empurrar as coisas na direção necessária, Camila, porque a gente não pode ficar apenas contando com os Estados Unidos, e não fazer a nossa parte, ficar assistindo a essa inércia injustificável dos senhores Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Aí eu te pergunto, Lucas, que é uma coisa que muita gente está perguntando, se a Magnitsky é tão ruim assim, tão pavorosa, não sei o quê, por que Mota e Alcolumbre não estão com medo? Tanto que o Mota disse que a anistia, ele não vai pautar a anistia ampla e restrita, que ele não concorda com isso, que a prioridade dele é a pauta do governo Lula, e o Alcolumbre já falou, pode vir 81 senadores assinar o impeachment do Moraes, eu não vou pautar, sabendo que está como alvo da Magnitsky. Como é que a gente vê esse cenário? É que, como eu disse para você, é um erro de cálculo até do ponto de vista matemático, porque 81 incluiria o próprio Alcolumbre. Se ele mesmo assina, ele não vai pautar, né? Um negócio que não faz o menor sentido, uma incoerência interna no próprio raciocínio dele. Bom, a gente estava falando aqui que o fim do foro privilegiado tem uma importância muito grande no contexto atual, desse esforço de devolução do Brasil a uma condição de mínima normalidade democrática, que é você retirar o instrumento de pressão que o judiciário tem sobre os parlamentares, mediante os parlamentares e familiares dos parlamentares também. No caso de Hugo Mota, a gente tem um caso ali envolvendo, se eu não me engano, o pai dele, que está ali na órbita também de apreciação do Supremo Tribunal Federal, processo engavetado, enfim. A gente tem algumas, vamos dizer assim, alguns torpedos direcionados sobre as cabeças dos nossos parlamentares e dos seus associados, das figuras no seu entorno, que podem imediatamente ser destravados no momento em que eles demonstrarem
que representam um risco ao poder, ao sistema de poder estabelecido. A Magnitsky é terrível, claro que a Magnitsky é terrível para quem ela atinge, mas ir para a cadeia, ser preso, enfim, ser alvo de um processo celeremente implementado contra você também é complicado. Então, eu acho que essas figuras, como o Alcolumbre, o Mota, elas estão num exercício de sopesar na balança a sua situação para tentar avaliar as circunstâncias, as pressões em que eles se encontram de todos os lados e, enquanto eles não se definem, não se resolvem, eles vão empurrando com a barriga e ficam fechados com o sistema. Talvez eles apostem, porque me parece uma aposta, afinal de contas, o governo Trump, uma aposta bastante insegura, porque o governo Trump já demonstrou que ele realmente ele cumpre, ele coloca as coisas para cima dos seus alvos, né? Muita gente duvidava de que a Magnitsky seria imposta contra o Moraes, achavam que isso era apenas boato, fizeram pouco caso do lobby do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. A imprensa precisou, a grande imprensa na televisão, Globo News e companhia, precisaram engolir em seco, engolir essa demonstração de força, de presença, convidar o governo norte-americano, convidar esses dois personagens. Veja bem, Paulo Figueiredo nem tem cargo em qualquer poder republicano brasileiro. A convidar essas duas figuras, Eduardo Bolsonaro é um deputado que está no exterior. Convidar essas duas figuras, passando por cima de toda a estrutura da diplomacia brasileira, toda a estrutura profissional, burocrática do Estado brasileiro, convidar essas duas figuras para discutir a situação brasileira é uma demonstração de força, é uma demonstração de que existe um interesse nesta interlocução por parte do governo Trump e de que medidas efetivas podem ser tomadas. E duas já foram, agora 3, com a questão do Mais Médicos, né? Então é um risco palpável, mas talvez para o Mota e para o Alcolumbre, os riscos internos estejam ainda no horizonte da imaginação deles, que eu não imagino que seja uma imaginação muito sofisticada, Camila. Talvez no horizonte da imaginação deles eles ainda vejam as pressões internas do regime juristocrático como algo mais palpável do que a ameaça estrangeira. É uma possibilidade para explicar esse comportamento que não, vamos deixar bem claro, não os isenta. Eles não estão de maneira nenhuma fora do radar, não há nenhuma impossibilidade em que sanções violentas sejam implementadas contra eles, sobretudo se Trump insistir em argumentar que um assessor dele, que conheceu de perto a situação brasileira, agora me foge o nome, também declarou nessa semana que não vai descansar, não vai dormir enquanto o Bolsonaro não estiver livre da perseguição que vem sofrendo judicialmente no país. E o Trump, mais uma vez, falou que o Bolsonaro é alvo de uma perseguição, é alvo de uma tentativa de execução política e execução das suas liberdades, naturalmente. Então, eles estão falando sério. Eles já moveram ações no sentido de demonstrar que estão falando sério. Mas, aparentemente, os senhores Mota e Alcolumbre preferem apostar em que nada lhes acontecerá. A ver, Camila, se eles estarão fazendo a aposta correta. Minuto Saúde Vitae Gold. Ei, para um minutinho, presta atenção, porque o recado que eu trago agora é de extrema importância. Hoje, no Minuto Saúde, eu trago meu amigo Rafael Lopes. Tudo bom, Rafael? Tudo ótimo, Poli, e você? Graças a Deus, tudo bem. Você sabe que eu estava lendo um artigo esses dias? E aí fala que no Brasil, antes da pandemia, existia cerca de 10% da população ansiosa. Pós-pandemia, triplicou, foi para 30%. Só que tem um detalhe. Hoje, cerca de 70% da população sofre com irritabilidade, algum tipo de nervosismo, insônia, que pode também gerar quadro de ansiedade. Qual é o papel do Vitae 7 em 1 não só para o corpo físico, mas para a mente das pessoas? Excelente pergunta, Poli. São consideradas as doenças do século e como o Vitae 7 em 1 vai ajudar nesse caso?
O magnésio presente no Vitais 71 estimula diretamente a produção de hormônios, como serotonina, ocitocina, dopamina, que ajudam a trazer bem-estar e evitar índices de estresse, de ansiedade e de depressão. Um poderoso aliado com eficácia comprovada, Poli. Isso é maravilhoso, né, Rafa? Porque cuida da saúde cardiovascular. Então, para você que tem hoje uma pressão alta, se você sofre com diabetes, tem um problema cardiovascular, uma arritmia cardíaca, o uso do Vitais 71 é indispensável. Agora, para quem tem dores, Rafa, ele também vai ajudar? O maior aliado que a gente pode ter, magnésio, colágeno tipo 2, que ajuda a restaurar as cartilagens, poderoso anti-inflamatório, limpa o organismo, é fundamental para a nossa saúde. Completo. E a gente vai trazer para você uma promoção que é completa também, né? Tem desconto, tem presente, tem prazo para você pagar. 0800 025 2024. Ligue agora e garanta já quanto de desconto? Primeiras 50 ligações, metade do preço, e leva de presente a erva de Santa Maria para ajudar a aliviar as dores. Começa a pagar só depois que tomar o produto. 0800 025 2024. É ligar e aproveitar. Perfeito, Lucas. Inclusive, o Gabriel Wilhelms fala aqui no artigo dele que a retomada da democracia, querendo ou não, passa pela anistia, que não tem como apaziguar o Brasil sem a anistia. Inclusive, ele fala dos escândalos como o Twitter Files Brasil, que foi quando o Elon Musk assumiu e vazou os artigos, os esquemas do Twitter junto com Alexandre de Moraes para ficar censurando pessoas. Ele fala da Vaza Toga, que começou pela Folha de São Paulo e depois parou de publicar. Por que será, né? Jamais saberemos. E fala também do Centro de Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, feita pelo TSE, o que é um absurdo. E mesmo assim, o Hugo Mota insiste em falar que ele não vai pautar a anistia, que ele não é favorável a essa anistia irrestrita. Então, nós nunca vamos ter a paz, ou a retomada da democracia, a apaziguação do país, nunca vão acontecer? Enquanto as pessoas estão presas com sentenças, eu gosto sempre de usar essa palavra porque ela expressa bem a dimensão do problema, sentenças draconianas, longos anos de prisão e multas completamente absurdas, inscrevendo as pessoas em tipos penais completamente arbitrários, inventando que atentaram contra o Estado de Direito, quando, na verdade, o máximo crime que foi cometido em 8 de janeiro foi o crime de vandalismo, pelo qual as pessoas condenadas já deveriam ter sido soltas há muito tempo, enfim. Enquanto esta situação não for zerada, enquanto essas pessoas não estiverem livres destas punições abjetas, nós não teremos uma pacificação, não teremos um cenário em que nós estaremos vivendo num Estado de Direito legítimo, além do que também precisa ser atacada a atuação dos órgãos judiciários em relação à liberdade de expressão. A exemplo da decisão também abjeta relativamente ao artigo 19 do Marco Civil da Internet, aumentando ali o poder de pressão, de cerceamento de conteúdos. Até durante a eleição você teve cerceamento de conteúdos, a gente ressaltou isso aqui várias vezes, e há uma iminência de eleições em 2026 em que este risco permanece. A gente não sabe qual vai ser o nível de intervenção do nosso judiciário, do nosso famigerado TSE, sobre o tipo de discurso que pode circular durante o processo eleitoral, que é o momento democrático por excelência. Aí está aparecendo na tela uma notícia da Revista Oeste, do Hugo Mota, falando exatamente que não vê ambiente para anistia ampla, geral e restrita, e que não vai ceder à chantagem de pautar a proposta. Ele chama a pressão das correntes de opinião da sociedade que desejam defender os direitos individuais de chantagem. Ele chama isso de chantagem. Chantagem, na minha opinião, é a manutenção do sistema de não pautar até agora. Não entendo também por que ele ainda não avançou nisso. A questão do foro privilegiado, que você tem parlamentares intimidados, parlamentares que receiam simplesmente abrir a boca, porque sabem que serão julgados pelos ministros do Supremo, e que a cabeça deles estará a prêmio se eles se manifestarem. Isso não é também uma forma de chantagem que o nosso aparato institucional hoje legitima, lamentavelmente, que o Legislativo teria o condão de retificar e não retifica?
E o mesmo Hugo Mota, que se jacta de ter um grande compromisso com os valores republicanos, com a manutenção dos valores republicanos, mas não há valores republicanos no comportamento do nosso judiciário hoje. É bom que se diga. Mas eu queria observar mais atentamente o artigo do Gabriel Wilhans, em que ele vai exatamente descrever esses eventos que você mencionou. Primeiro, o Twitter Files Brasil, em que ele vai descrever que trocas de e-mails de funcionários do X, o antigo Twitter, para mim vai ser sempre Twitter, né? Atestando o comportamento abusivo do Moraes em relação às plataformas, dando ordens para a subtração de contas de maneira sigilosa, ameaçando companhias estrangeiras pela manutenção de conteúdos nas suas plataformas, né? Bloqueando perfis no âmbito desses processos em que as pessoas sequer são informadas do que elas estão sendo acusadas, advogados, a defesa não tem acesso às informações necessárias, até a demanda pela produção de relatórios com base no uso de hashtags. Já se tinha ali a evidência de que a expressão de posições no ambiente virtual era ferramenta, era argumento utilizado para condicionar decisões judiciais do senhor Alexandre de Moraes. Depois vem a Vazatoga 1, da Folha de São Paulo, que você mencionou bem que a imprensa não publicou mais. Por que será? Será que a gente pode falar que vive um ambiente de liberdade de expressão quando a imprensa não tem coragem de dar seguimento às publicações de denúncias importantes como essa, né? Aí a Folha de São Paulo publicou uma série de reportagens demonstrando um esquema que o próprio Moraes montou no TSE, quando ele ocupava a presidência do TSE, para produzir relatórios irregulares que foram usados para a tomada de medidas judiciais contra bolsonaristas no famigerado inquérito infinito das fake news, né? É um print do juiz auxiliar Ayrton Vieira para o então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, numa coisa até distópica, já no nome, né? Já no nome. O próprio Moraes chegou a enviar, ele diz no artigo, postagens escolhidas por ele, por iniciativa dele mesmo, por conta própria, demandando a produção de relatórios, que em nenhum lugar aparecem oficialmente em público. Essas coisas têm que ser escondidas, né? Não há coragem de dar a cara a tapa, de se submeter ao escrutínio público. Em nenhum lugar aparecem como tendo sido pedidos do próprio Moraes, ou seja, ele usou de um subterfúgio, sendo que foi ele mesmo que tomou essa iniciativa. Então, mais uma vez, além de ser simultaneamente vítima e julgador desses processos de que supostamente, né, em que supostamente tentaram matá-lo, tentaram agredir o STF, agredir as instituições e ele próprio, né, além de acumular essas funções, o que viola o princípio do juiz natural, que a gente também comentou no programa passado, Moraes apresentou denúncias também, tomando cuidado de lavar essa informação com o uso político do órgão vinculado ao TSE. E agora nós temos, na sequência, a Vazatoga 2, com as informações divulgadas pelo Eli Vieira, o Davi Agape e o Michael Schellenberger, que foram o assunto do nosso programa anterior, dando conta da criação de uma força-tarefa, um trabalho realmente profissional no sentido de uma unidade de inteligência, como define o Gabriel no artigo dele, usando a estrutura, novamente, do TSE, né, bem como funcionários do próprio STF, misturando as estações, para investigar os alvos do 8 de janeiro, com direito a um caso muito emblemático, né, que o Gabriel cita no mesmo artigo, e que ele fala que um vendedor ambulante, né, Ademir Domingos Pinto da Silva, que não participou dos atos de depredação do dia 8, chegando à capital já de noite, ele recebeu uma certidão do Alexandre de Moraes dando conta de que opiniões são tratadas ali como violência, de que criticar o STF ou o PT pode ser prova de que você tomou parte numa tentativa de golpe de Estado. Então, enquanto nós continuarmos nessa situação e isso não tiver freio, a gente não pode falar em uma democracia autêntica, a gente não pode falar em um ambiente de liberdade de expressão, Camila. Outra coisa que chamou a atenção, Lucas, foi essa semana que saiu o áudio do Ayrton Vieira, falando que ele não aguentava mais, que ele estava com rigidez, ai meu Deus, tadinho, e que a família dele estava sendo muito prejudicada. Ele só esqueceu que ele debochou
do pessoal do 8 de janeiro, falando que o lugar de todos eles era na prisão e que ele ia correr com isso. Falou que ele queria um jagunço para enfiá-lo dos Santos num avião e trazer para o Brasil, e também mandou usar a criatividade contra a Revista Oeste. E aí as pessoas ficam, mas a gente tem que aprender a perdoar. As pessoas não estão colocando muito sentimento acima da razão, tendo compaixão pelo Ayrton Vieira e também pelo Tagliaferro, que é um dos principais responsáveis por estarmos onde estamos. As pessoas não estão esquecendo um pouquinho do colapso político que eles enfiaram a gente, da instabilidade jurídica, colocando uma compaixão à frente, Lucas? Eu não tenho visto muitos comentários sobre a situação dessas pessoas que estiveram envolvidas nos processos conduzidos dessa maneira tão torta, né, tão duvidosa por parte do Alexandre de Moraes. Eu não tenho visto tanta manifestação de solidariedade em relação a eles, por eles estarem sendo colocados nos holofotes. Não vi, confesso que não vi, mas não duvido de que isso esteja acontecendo. Nós estamos falando de um país que foi capaz que milhões foram capazes de esquecer que um meliante, a gente não pode nem falar essa palavra que a gente está se arriscando, mas a verdade é essa, né? Alguém que ali o sítio de Atibaia, o triplex do Guarujá, todo o esquema do Petrolão e do Mensalão, aquelas coisas não deixaram de existir porque processos foram anulados, né? Mas as pessoas tiveram a complacência em relação ao Lula de colocá-lo na presidência da República. Nós estamos falando de um país em que um ditador que conduziu a maior ditadura da nossa história, que foi Getúlio Vargas, 5 anos depois de deixar o poder, ele estava de volta na presidência. O pai dos pobres, né, o grande ídolo dos pobres. Então, e tem ruas, avenidas em sua homenagem. Então, a gente está falando de uma sociedade que, historicamente, tem uma tolerância muito grande com os criminosos e com os abusos perpetrados, e que esquece com muita facilidade o que aconteceu quando você tem um melodrama para chamar de seu, um espetáculo de lágrimas e de choro para você se comover, e isso arrasta as pessoas com uma grande facilidade. A nossa sociedade é muito emotiva, né, nesse sentido que você colocou. Então, realmente, eu acho que a gente não tem que ser emotivo, a gente não tem que ser pessoal quando se trata dessas questões. A alma do liberalismo é a impessoalidade. Então, a lei ela tem que ser aplicada igualmente a todos, sem privilégios e sem perseguições, sem discriminações. Eu acho que a gente tem que ter empatia nesse momento e com as pessoas que, de fato, estão sendo vítimas de processos abusivos que desrespeitam a previsão legal na qual constam os seus direitos, que são os alvos dos processos, como os inquéritos ali conduzidos pelo Moraes e como as pessoas que foram presas em função do 8 de janeiro. Essas pessoas é que têm que nos comover. Tem que comover as nossas autoridades, tem que comover o senhor Hugo Mota, tem que comover o senhor Davi Alcolumbre, tem que comover aqueles que têm competência, que têm poder para agir no sentido de libertá-las desta situação e libertar o Brasil da virtualidade de uma ameaça à liberdade de associação e de expressão que afeta a todos nós. E como eu sempre enfatizo, é impessoalidade justamente porque se, em um determinado momento, contra determinado alvo ou determinados alvos, a regra é flexibilizada para o bem ou para o mal, julgue você como queira, para o bem da sua tribo ou contra a sua tribo, e a lei não deve ser baseada em tribos. A lei é flexibilizada para atingir um objetivo político. Se isso acontece contra alguém ou contra alguns, virtualmente a porta está aberta para que aconteça com todos. Não adianta, falei aqui no programa passado, repito hoje, porque essa é a mensagem liberal por excelência, não adianta você fechar os olhos porque não aconteceu com você diretamente. Amanhã pode ser que aconteça, e aí será tarde demais para você reagir. Exatamente, Lucas. Inclusive, eu não vou perdoar um cara que tirou minha monetização quando eu tinha acabado de chegar em São Paulo, sem emprego, com 2 crianças na mão e uma na barriga. E eu não fiz nada, eu não falei nada, nada, só acordei sem monetização, porque sim, porque o Moraes quis. E aí veio do Tagliaferro essa decisão e eles mandaram para o Salomão. Ai, mas tu tem que perdoar. Cara, eu não vou
entendeu? Eu não vou. Eu acho que ninguém que esteja preso no 8 de janeiro, as pessoas que sofreram busca e apreensão, também sofri, perdi tudo. Acho meio complicado, né? A gente colocar como o novo mártir da liberdade um cara que foi o nosso algoz, né? Não, a verdade é acima de tudo, Camila. Tem que se guiar pelos fatos. O que ele fez, ele fez. E quem está preso, está preso. Então, acho que a nossa prioridade não deveria ser essa, né? É só uma questão de mínima de justiça. Exatamente. Inclusive, Lucas, por falar em justiça, a direita está lutando. Porque a direita, como diz o Bernardo Santoro, voltou para as ruas, tomou as ruas novamente. O que mudou, na minha visão, foi que as pessoas perderam um pouco de medo. Já na visão do Santoro, na mudança de pauta, que é um conjunto de vitórias políticas, que é uma pauta fixa, fora Moraes. Antes não podia falar isso, não podia levar cartaz, não podia levar nada, nem sei por que tinha as manifestações anteriores, porque eu nunca entendi. Mas agora tem uma pauta fixa, fora Moraes, fora Lula, né, que é fora, na verdade, PT-STF, aquele consórcio ali. Tu concorda com o Bernardo? Bernardo Santoro. O Bernardo ele faz uma análise política de mobilização política, o que é que leva as pessoas a se mobilizarem. Ele diz que a anistia, que a gente acabou de comentar, né, a anistia no artigo do Gabriel Wilhans, e o Gabriel Wilhans alega que a democracia só estará de fato restaurada no Brasil se houver uma libertação daquelas pessoas que estão abusivamente presas. Então, obviamente, se forem encerrados esses processos inadmissíveis que ainda estão correndo no Supremo Tribunal Federal. E, obviamente, eu concordo com o Gabriel Wilhans. Agora, a pauta da anistia, na interpretação do Bernardo, era uma pauta que era mais fácil de ser interpretada pelas pessoas que são convocadas a irem às ruas, como uma pauta voltada à proteção, à salvação, por assim dizer, especificamente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Era ser vista como uma pauta bolsonarista em absoluto. Mas eu acho que o bolsonarismo continua sendo uma força, independentemente da nossa opinião sobre Bolsonaro, sobre as figuras no seu entorno, ele continua sendo uma força política muito relevante no Brasil, muito significativa. Eu estive nessas manifestações do domingo, às quais o Bernardo se refere, e a presença do bolsonarismo era clara nos carros de som, nas faixas, nos cartazes. O Bolsonaro, como símbolo, estava claramente ali. Então, ele estava na manifestação robustamente, essa pauta estava ali presente. Mas o Bernardo entende que a mudança de foco para um personagem específico a ser atingido, a ser derrubado, que seria o Moraes especificamente, né? Você singularizar na figura de um personagem, ao mesmo tempo em que houve uma pressão estrangeira, né? A pressão, é bom a gente incluir na equação a sanção individual ao Moraes, a aplicação da Lei Magnitsky, ao mesmo tempo em que isso concretamente aconteceu, isso tudo somado dá às pessoas uma sensação de palpabilidade, de que a coisa ela é viável, de que existem coisas concretas que estão acontecendo e podem vir a acontecer, e de que é possível exercer algum impacto efetivo mediante a mobilização nas ruas. E além de afastar-se o holofote de uma pessoa específica, de você enfraquecer o possível discurso de que a manifestação seria uma manifestação particularista, voltada à proteção do Bolsonaro, enfim. O somatório desses fatores, desembocando principalmente na conclusão de que algo pode sair disso, de que existe algo real acontecendo, um fato novo que desencadeou ânimo na oposição brasileira, isso seriam os principais fatores que motivaram as pessoas a irem às ruas. E eu concordo pessoalmente com essa interpretação. Quando nós fizemos as maiores manifestações da história deste país, indiscutivelmente, na minha opinião, que foram as manifestações pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, nós tínhamos, ainda que fosse difícil, de difícil se tornou possível, provável e, por fim, fato, o impeachment da Dilma, ainda que fosse difícil, nós tínhamos um horizonte para concretizar o objetivo. Nós tínhamos um alvo a derrubar.
Nós não estávamos protestando contra o mal, contra o demônio, contra a corrupção, contra a Dilma. É contra a Dilma. E você ter uma mobilização anti alguém é um fator catalisador, na minha leitura. E a gente tem agora um fator catalisador, que é o anti-Moraes, ao mesmo tempo que também, secundariamente, o anti-Lula, né, que deve nos acompanhar até a eleição de 2026. Eu espero que as manifestações de rua que aconteceram naquele domingo, que foram as maiores manifestações desde as manifestações do impeachment, não tenham sido as últimas, que a oposição continue disposta a se mobilizar para fazer pressão também nas ruas. Agora, há que se fazer uma nota de cobrança de que a oposição, que fez uma pressão dura na semana passada, chegando até a fazer uma ocupação, você pode questionar a natureza dessa ocupação, mas sem sombra de dúvidas foi um movimento de disposição, de virilidade, de combater, de não negociar as discussões no parlamento, a não ser que fossem imediatamente pautados os temas fundamentais para a devolução do Brasil ao sistema democrático. E essa semana a gente já vê um Congresso praticamente morto, e que nada de relevante é discutido, e essa oposição não está tão mobilizada quanto na semana passada. O que aconteceu com esta oposição? Esta oposição acreditou em um conto do vigário do Hugo Mota, como acreditaram ao apoiá-lo para a presidência da Câmara em troca de comissões que ele sequer deixou que se reunissem naquele recesso branco. Será que a gente caiu num conto do vigário? Então, que a oposição parlamentar volte a intensificar o seu posicionamento, não negocie sem que essas pautas sejam discutidas, porque isso nos dará também aumenta a sensação de que as coisas acontecem, de que as forças sociais se mobilizam, certamente inspirará as pessoas, quando for o momento, a regressarem às ruas, como elas fizeram muito bem em diferentes capitais do Brasil, nas manifestações daquele domingo do Fora Moraes, Camila. Minuto Saúde Vitae Gold. Chega de viver com dor, inchaço, aquele peso nas pernas, pés, mãos, má circulação. Eu trouxe hoje a Ellen, minha amiga que é especialista em saúde, e ela vai contar para nós qual é o grande diferencial do Vitae 7 em 1. Isso mesmo, Poli. Enquanto muita gente precisa comprar vários frascos, um de magnésio, outro de cúrcuma, aqui no Vitae 7 em 1 tem tudo numa cápsula para você. É muito mais prático e bem mais eficaz, hein? Com certeza, muito mais forte a ação do Vitae 7 em 1. A gente sabe que só o magnésio já promove uma faxina no corpo, né, Ellen? Exatamente, ele desinflama, melhora a circulação e alivia as dores nas articulações. Já a cúrcuma e o MSM tem um efeito anti-inflamatório que é bem forte. O colágeno tipo 2 ajuda a regenerar as articulações, enquanto a clorela limpa o sangue e fortalece os órgãos. É maravilhoso, gente, é forte e vai agir onde precisa. Para você que tem reumatismo, diabetes, pressão alta, você precisa usar o Vitae 7 em 1, não é, Ellen? Isso mesmo, não deixe para depois, já anota esse telefone aqui, ó, 0800 025 2024, que temos uma promoção especial para você. E ó, sabe o que eu tava olhando aqui? A gente tem 120 cápsulas dentro desse pote. Quanto tempo dura um pote de tratamento? 2 meses de tratamento. Olha que bacana, São você vai 2 comprar cápsulas por dia. um pote e leva 2 meses, direto do laboratório. Ligando agora, você vai fazer o teste. Você usa primeiro, paga depois, parceladinho, a perder de vistas e com um belo desconto de... 50%. Olha que maravilha, você vai ligar agora no 0800 025 2024 e vai adquirir pela metade do preço um pote para 2 meses de tratamento, e eu ainda vou liberar esse pote aqui, ó, que é o de erva de Santa Maria. Essa pomada é maravilhosa para você combater as dores pelo corpo. Liga agora, 0800 025 2024. Lucas, outro fator, né, que a gente já está dependendo dos Estados Unidos para tudo, eu nunca vi isso, daí entrega o Brasil para os Estados Unidos, é melhor, né, já estão resolvendo tudo mesmo. Um fator que eu acho importante destacar é o Trump falando em combater o terrorismo, né, os narco-estados. O Brasil está no meio disso por conta do PCC, Comando Vermelho e Irmãos do Norte, e também ele falando a respeito do perigo do Foro de São Paulo,
na qual era visto como o chapéu de alumínio da direita, que era mentira, que a gente inventava isso, enfim. E hoje é verdade. O Trump mencionou o Foro de São Paulo, Camila? Ele falou que vai combater o grupo da América Latina que está tentando colocar o comunismo em tudo, que é nada menos que o Foro de São Paulo. Sim. E hoje as pessoas falam, é verdade, olha só, o Foro de São Paulo, né? Inclusive um livro do PH voltou à venda, que fala sobre o PH Vox, que fala sobre o Foro de São Paulo e tudo. Como é que tu vê o Trump se metendo até no narco daqui do Brasil, né? Os grupos terroristas, primeiro comando da capital, enfim, para tentar resolver um problema que deveria ser nosso e já ter sido resolvido? Donald Trump acredita em um mundo dividido em áreas de influência, que a gente poderia chamar de impérios, né? Os antigos impérios, né? O mundo funcionava dentro dessa lógica. A gente tentou construir ali, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, um cenário de maior pacificação, de maior concertação entre as nações através de organismos supranacionais, e isso ensejou ali a criação da ONU. O Trump tem uma visão de que os órgãos supranacionais não têm esse poder todo, essa influência toda, essa capacidade toda de impactarem as questões decisivas, e, na verdade, existem mesmo nações que são mais poderosas e que têm um poder natural de influência, de impacto nas regiões, nas suas proximidades. E, seguindo esta concepção, por assim dizer, realista em matéria de relações internacionais, de certa maneira, que chama a atenção para o poder dos Estados, nações e as suas áreas de influência, essa visão de áreas de influência imperialísticas, por assim dizer. A América, o continente americano, é o quintal, é o terreno no entorno dos Estados Unidos. Então, como potência, o Trump enxerga o continente americano como uma área sobre a qual ele deve exercer mais influência e a respeito da qual ele não deveria se descuidar. E isso implica que as questões da América Latina, que por muitos governos norte-americanos foram vistas como questões secundárias, as atenções dos Estados Unidos estavam muito mais voltadas para outros horizontes, outras áreas, né, que viam como mais decisivas. E o Trump continua profundamente atento, por exemplo, à questão ucraniana, o conflito lá, que exige a presença e a tomada de decisões por parte dos Estados Unidos, mas, ao contrário de muitos desses governos que não tinham a sua atenção voltada para as questões da América Latina, essa lógica do Trump, aparentemente, o leva a olhar com mais atenção para as questões da nossa região. Isto justifica essa atenção tão grande ao caso brasileiro, a ponto de conversas serem estabelecidas com um deputado de oposição no exterior e com um auxiliar, que no caso o influenciador, o Paulo Figueiredo Filho, justifica que o Brasil tenha recebido tarifas tão grandes com envolvimento de motivações políticas para isso, também levando-se em consideração a identificação do Bolsonaro, do Trump, com a situação do Bolsonaro do ponto de vista judicial, que ele entende que é parecida com a situação que ele mesmo viveu lá nos Estados Unidos antes de conseguir se candidatar e voltar à Casa Branca. E soma-se a isso a questão das Big Techs, que é uma questão muito importante para as forças que estão em torno do Trump, o chamado MAGA, né, o movimento do Partido Republicano que está no entorno dele, que entende que as plataformas de mídia social têm de ser mais livres, entende como um risco esse cerceamento de liberdade no seu interior, o cerceamento juridicamente imposto às plataformas de mídia. Soma-se a isso a postura geopolítica do Brasil, a postura do Brasil de ficar provocando as políticas mais importantes do Trump, de ficar defendendo uma desdolarização da economia, de flertar com os BRICS. E aí você tem um chamado a que China e Rússia tenham uma influência maior aqui, na área do império, por assim dizer, que ele enxerga como sendo uma área de influência norte-americana, uma área em que os Estados Unidos têm que ter mais peso. Tudo isso leva o Trump a olhar para questões que outros governos norte-americanos, aparentemente, não valorizavam com a mesma intensidade, né? É uma pena
Isso pode, eu não vou me antecipar, eu não vou ser aqui um profeta e dizer que isso vai nos levar às mil maravilhas. Pode ter consequências ruins no futuro, a gente não sabe. Mas, nesse momento, o Trump está apontando para questões que são reais e que as sociedades latino-americanas não lograram êxito em momento algum no intuito de resolver, né? Entre elas, essa questão do narcotráfico, essa questão do crime organizado, poder paralelo, que constitui verdadeiras organizações terroristas, né? Coisa que o nosso governo, e fazendo justiça ao nosso governo, a nossa legislação não é muito favorável também a essa definição, que me parece bastante sensata. O nosso governo se recusou a identificar esses grupos criminosos como terroristas. Mas eles praticam, evidentemente, ações típicas da atividade terrorista. Então, e constituem verdadeiros poderes paralelos. Eu sou do Rio de Janeiro, onde a gente tem favelas completamente dominadas, né, pelo crime, a gente sabe milícias também. Então, a gente sabe que existem áreas onde a gente tem autoridades verdadeiramente paralelas exercendo um domínio sobre aqueles indivíduos ali, que, com isso, estão alijados da experiência da cidadania que diz respeito à pertença a um território específico, sob a égide de um Estado específico, onde existam leis e não grupos armados que se substituam à autoridade constituída. Então, diante disso, diante de um problema real, o Trump está apontando o dedo. Ele entende que isso também afeta os interesses americanos. Eu acho que isso se deve muito, Camila, como eu disse, a essa angulação da mentalidade trumpista de olhar para o mundo como sendo um mundo de áreas de influência em que existe uma responsabilidade, uma conveniência para os Estados Unidos em que eles atentem mais diretamente para a realidade latino-americana. Meu microfone estava fechado. Perfeito, Lucas. Lucas, eu também queria falar um pouquinho a respeito do Código Florestal brasileiro. Porque só o Brasil tem um Código Florestal, é uma coisa meio estranha, tipo aquecimento global, a gente já não sabe muito de onde vem, para que vem, de onde serve. É aquele negócio, cadê o aquecimento se tá um frio do caramba? Como é que funciona essas coisas? Mas o Código Florestal brasileiro, ele é muito engraçado, é do tipo, o brasileiro não pode explorar nada, porque o exterior, Suíça, Estados Unidos, enfim, ele pode explorar tudo e que se dane. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do código, do código, quem escreveu esse artigo foi o Marcos Araújo, e ele, inclusive, fala, você já se perguntou, porque o Brasil é o único país a adotar um código florestal tão intervencionista e com severas restrições ao uso de propriedade rural? Eu acho que é para deixar o exterior roubar, né? Outros países ali, tirar pedras preciosas no meio de tronco de árvore, coisa que eles fazem de fato. E ele analisa isso sobre a perspectiva de 3 bases: a base científica para o Código Florestal, a influência autoritária e a influência socialista, que é o socialismo para a gente, para vocês, e capitalismo para mim, né? Que o governo lucra muito com certas coisas erradas aí. Pode falar um pouquinho sobre o Código Florestal e o artigo do Marcos Araújo? Primeiro eu quero explicar para vocês quem é o Marcos Araújo. O Marcos Araújo, ele é um especialista em questões relativas à gestão ambiental, né? Ele, se você for olhar ali o currículo dele, ele é biólogo, mestre e doutor em ecologia, conservação e manejo da vida silvestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em gestão ambiental com foco em inovação, resultados e transformação institucional. Está trabalhando há mais de 20 anos na implantação da gestão por resultados em órgãos ambientais públicos e empresas privadas, com destaque para o governo federal e a Amazônia Legal, entre muitos outros itens que a gente poderia colocar para ornar aí as titulações dele, né? É um profissional de altíssimo gabarito, e eu tenho a honra de ter redigido o texto um texto de orelha, né? E também o prefácio. Texto de orelha, não, perdão, a contracapa, né? O texto da contracapa e o prefácio do livro dele, esse livraço Ecologia, livraço tanto na sua qualidade quanto no tamanho, né? Porque haja conteúdo no livro, né? Ecologia Liberal, uma poderosa doutrina para
a gestão ambiental no Brasil. Tem uma pequena resenha também no site do Instituto Liberal. Está listado como uma das publicações apoiadas pelo Instituto. Vocês podem ver aqui a marca do Instituto Liberal na capa do livro, né? Que é um livraço em que ele apresenta uma alternativa liberal no trato com a questão do meio ambiente, no trato com a questão da ecologia. Ele formula uma doutrina, ele faz questão de dizer que não é uma doutrina dogmática, no sentido de estar petrificada nas suas formulações, é uma doutrina aberta ao diálogo, aberta à valorização da interação dos atores sociais na construção de novas ferramentas de proteção do meio ambiente que não impliquem a limitação, o cerceamento da liberdade individual, da capacidade produtiva da economia brasileira, né? Então, esse sujeito, esse brilhante autor, que no livro dele faz até uma análise de toda a tradição liberal brasileira e também a tradição autoritária para mostrar o DNA das disposições jurídicas do Brasil, entre elas as disposições jurídicas referentes ao meio ambiente. Esse autor que escreve esse artigo que a Camila colocou aí em destaque para vocês verem, o artigo As Digitais do Autoritarismo e do Socialismo no Código Florestal Brasileiro. Ele vai analisar o que moldou o nosso Código Florestal, o que fez com que ele se tornasse da maneira como ele é. Ele vai dizer que grande parte do debate que os conservacionistas, ou seja, os interessados na proteção do meio ambiente, na conservação da natureza no Brasil, grande parte do debate que eles promoveram sobre a necessidade de nós termos uma legislação referente às florestas, teve como fundamento a chamada teoria do dessecamento. O que é isso, pessoal? Segundo essa teoria, que surgiu no final do século XVIII, a destruição da vegetação nativa leva à redução da umidade do ar, à diminuição das chuvas e, consequentemente, à escassez dos mananciais hídricos. E, no final do século XIX, a expansão da cafeicultura, que é a grande atividade econômica do Brasil durante muito tempo, promoveu o desmatamento em muitas áreas do sudeste do Brasil, intensificando os receios de que haveria alterações climáticas muito poderosas que desertificariam localmente essas regiões do Brasil, especialmente aqui no Sudeste. E aí alguns estados começaram a criar legislações próprias que não foram muito efetivas ao longo do tempo. Isso nós estamos falando de República Velha, 1901, a primeira dessas legislações, né? O Regulamento do Rio Grande do Sul sobre o regime florestal estadual, que estabeleceu áreas de florestas protegidas, né? Mas em âmbito federal, 1912, nós estamos falando aí governo Hermes da Fonseca, tá certo? De cabeça, porque a campanha civilista é 1910, então, 2 anos depois, governo Hermes da Fonseca. Quando a Câmara dos Deputados instituiu uma comissão para discutir um possível Código Florestal ainda, uma ideia ainda embrionária, ainda em gestação, e muitos deputados acharam que era impossível você implementar uma lei como essa num país de dimensões continentais como o Brasil. Mas saiu o decreto de 1921, que criou o Serviço Florestal do Brasil. Em 1934, ao mesmo tempo em que o Brasil fazia uma nova Constituição, que logo depois, 3 anos depois, Getúlio Vargas jogaria no lixo, com o seu golpe implantando a ditadura do Estado Novo, sempre ele, né? Fazendo titica no Brasil. Em 1934 foi promulgado o primeiro Código Florestal brasileiro, com versões ainda em 1965 e, recentemente, em 2012. Né? A partir da década de 80, outras teorias passaram a influenciar o debate sobre esse assunto. A teoria da biogeografia de ilhas, os princípios da biologia da conservação, que, de certa maneira, requentavam o que já vinha da teoria do dessecamento. E aí ele fala que é um requentamento dessa teoria. Né? E aí, por que ele fala que existe uma digital autoritária nessa legislação base de 1934 e do Código Florestal? Ele vai fazer referência a algo que a gente sempre faz referência, que é a influência do positivismo, a influência no Rio Grande do Sul do castilhismo, que é uma adaptação do positivismo, com todas as suas características antiliberais, à política gaúcha, mediante a liderança de Júlio de Castilhos, que até hoje é celebrado em praça pública, em estátuas, em nomes de ruas, de espaços, no Rio Grande do Sul, pela grande influência que o castilhismo teve por lá.
e o castilismo foi exportado para a política nacional, a mentalidade dominante, através do varguismo, através da ascensão de Getúlio Vargas com a Revolução de 30, e isso se consuma ali com o Estado Novo, mas ainda em 34 já estava em operação. E esse espírito autoritário, colocando ali uma grande concentração de poder legislativo na mão do executivo, colocando tudo na mão de técnicos, evitando o debate das correntes de opinião no parlamento, isso tudo imprimiu ao Código Florestal um caráter essencialmente autoritário, essencialmente intervencionista, que despreza a interação entre os diversos atores da sociedade. Mais adiante, nós temos a influência de um autor que defendia, o Lourenço Baeta Neves, defendia a função social da propriedade rural em 1908. Em 1911, o jurista francês Léon Duguy propôs a definição da propriedade como uma função social, o que é sempre um risco, que até hoje está na Constituição brasileira esse termo, essa interpretação. Né? E mais adiante, um grupo liderado pelo desembargador Osni Duarte Pereira, em 1962, liderou ali a aplicação de um projeto de lei trazendo novas características a esse Código Florestal, só que esse Osni Duarte Pereira era socialista, era um admirador da União Soviética. Então, a gente tem ali também uma digital socialista, até marxista, na elaboração do Código Florestal. O Marcos Araújo, ele cita uma exceção na história do pensamento ambiental e conservacionista brasileiro, que é a figura de Edmundo Navarro de Andrade, um agrônomo, pai da silvicultura de eucalipto no país, que em 1911 publicou um artigo deixando clara a sua opção liberal para a gestão florestal. Então, tem uma exceção que tem um pensamento mais parecido com o do próprio Marcos, que ele expõe, mais uma vez eu mostro para vocês, no seu livro Ecologia Liberal, que é um pensamento que valoriza a interação espontânea, valoriza medidas educativas, valoriza uma visão integrativa, uma visão de colaboração entre os setores da sociedade e não de demonização do empresário, do agronegócio, como uma força do mal, cujo único objetivo é destruir as plantinhas e matar os bichos para poder ganhar dinheiro. É uma ideia bastante, com perdão da expressão vulgar, e bastante burra, né, e reducionista, e é uma ideia que, como o Marcos Araújo sempre combate, dissocia a preocupação socioambiental com a preocupação socioeconômica, quando, na verdade, tudo faz parte de um mesmo sistema, o ser humano integra a natureza e o ser humano é cultural e exerce ações econômicas por consequência disso. Então, há que haver, por parte de quem pensa a política pública, de quem pensa a organização social, há que haver uma integração entre esses fundamentos e não procurar antagonizá-los. Lucas, antes da gente finalizar, eu preciso, lembrei agora, mas eu preciso saber sua opinião sobre um fato. O Supremo Tribunal Federal chamou 26 influenciadores para conhecer o Supremo e chama Lazy Likes. E não satisfeitos com um absurdo desse, eles ainda soltaram emojis no X para as pessoas poderem baixar e usar os emojis ali com carinha de gato, de cachorro. Como é que tu vê o nosso dinheiro trazendo 26 influenciadores do país todo para fazer fotinho ao lado de Alexandre de Moraes, ao lado de Barroso Gilmar Mendes, com lazy likes e emojis para baixar no X? Camila, não é a primeira vez que a gente vê o STF querendo fazer propaganda, né? Eles já fizeram materiais, cartilhas para mostrar como eles foram heróicos na proteção da democracia brasileira, quando o fascismo bolsonarista e o 8 de janeiro quase nos destruíram, quase dinamitaram a nossa república, e os valorosos togados agiram emergencialmente para a proteção do povo brasileiro. Viva a democracia togada, né? Já fizeram isso antes. Então, assim, é típico de um regime autoritário ou mesmo totalitário utilizar a propaganda, e propaganda para engrandecer as próprias realizações é uma coisa que a gente espera de políticos em campanha e não dos árbitros do Poder Judiciário, que seria um poder neutro por excelência para arbitrar, com base na letra da lei,
as questões de contenda entre os indivíduos na sociedade. Então, isso é completamente antiliberal, completamente irrazoável e só poderia vir da cabeça dos autoritários que hoje ocupam as cadeiras do órgão supremo do nosso judiciário, do órgão supremo hoje do país. Essa aqui é a realidade. Lucas, agora a gente vai falar de cultura. Pelo menos é uma coisa gostosa, uma coisa legal. E a livraria do Instituto Liberal está com desconto, como toda sexta, sábado e domingo, ela entra com desconto para o pessoal que nos acompanha aqui. E eu já separei 2 indicações, já que tu indicou eu vou indicar 2. E aí tu diz se é boa ou não as minhas indicações, porque são livros que eu gosto, né? Uma é A Revolução dos Bichos, que eu acho que é muito a cara do que está acontecendo agora. Dá uma migalhinha ali, o porco vira rei. Qualquer coisinha já se destaca, qualquer pequena coisa assim, tá tudo muito ruim, aí vem o fazendeiro e dá-lhe uma migalhinha, nossa, o cara é muito gente boa, é mais ou menos o que acontece, o brasileiro está se acostumando com migalha, tem alma de formiga ali, curte uma migalha, e o combo do Mises, que é Mises e falácias marxistas, pelo momento que nós estamos vivendo, é porque é um combo sensacional, está super barato, era 250 e está em 170. E são 3 livros que eu tenho e eu acho que vale super a pena ler. Não, é evidentemente que você fez indicações super pertinentes, eu vou fazer a minha. Nós estamos falando de narcotráfico, estamos falando de violência no cenário internacional, então temos o livro do professor Ricardo Vélez, que será relator do Núcleo de Formação Liberal deste mês, abordando Madame de Stael, no próximo dia 29, às 19 horas. Já fica aí o convite para vocês assistirem. No Facebook e no YouTube do Instituto Liberal estaremos lá, e fica a gravação, naturalmente, para quem quiser assistir depois. E o professor Ricardo Vélez escreveu o livro Narcotráfico, Patrimonialismo e Violência, que aborda justamente as relações entre o patrimonialismo latino-americano e o esquema internacional do crime organizado, que favoreceram, ao longo da história das nossas malfadadas sociedades, a que essa situação não se equacionasse e a que hoje nós tivéssemos, até sobre isso, que assistir a Donald Trump e aos Estados Unidos se preocupando com esse assunto. Então, fica aí a indicação esclarecedora. Professor Ricardo Vélez, que é colombiano de nascença, é apaixonado pelo Brasil. Poucas pessoas estudaram tanto o Brasil, a sua história, o seu pensamento, as suas elaborações intelectuais, quanto meu querido amigo e conselheiro do Instituto Liberal, professor Ricardo Vélez, mas ele é colombiano de nascença. E como colombiano, ele conheceu bem o ambiente das guerrilhas, o ambiente dessas organizações armadas, que também tinham envolvimento com as drogas. Ele foi marxista, ele integrou alguns desses grupos na juventude. Então, ele fala com bastante conhecimento de causa sobre esse assunto. Foi só de colocar em tela inteira que você para de falar, palhaço. E para a gente finalizar, vou voltar a indicar o Insta do Instituto Liberal para quem quer ficar por dentro do que está acontecendo, informação rápida, séria, sem fake news, sem lado, sem desinformação, sem manipulação. Instituto _Liberal, para quem tem Insta. Eu acho que o pessoal do Instituto Liberal contra o X. Então, vamos de Insta, né, Lucas? Isso aí, sigam-nos. Estão convidados. Lucas, meu amigo, eu quero te agradecer a participação e toda a sua disponibilidade de vir nos esclarecer a partir da visão liberal que está acontecendo no cenário. Eu acho que eu não ouvi o que você falou por último, Camila, desculpe. Eu falei que eu quero te agradecer por ter estado conosco essa sexta-feira novamente, ter vindo nos esclarecer o que está acontecendo no cenário a partir da visão liberal, nos trazer um pouquinho de conhecimento. Muitíssimo obrigado, é sempre uma satisfação e espero que nós nos encontremos logo também mais uma vez. Semana que vem acho que não será comigo, né? Será com outro convidado do Instituto. Estarei nas minhas viagens, que a Camila gosta de ironizar, mas tão logo a gente retorna, a gente volta a ter esse bate-papo tão prazeroso que a gente tem aqui toda semana. Eu vou soltar uma campanha. Lucas, para de viajar.
Tu nunca vai virar pai fazendo isso. Vamos fazer aí um movimento para que o Lucas case, construa a família e pare de ser um nômade e perceba que é legal criar raízes fixas num canto, ficar lá, né, Lucas? Eu tenho raízes, mas eu tenho a minha missão a cumprir, paciência. Pessoal, movimento Lucas Case. Case e faça filhos. Vamos salvar o Ocidente da galera do Cabeça de Pano, que faz 7 filhos. Lucas não tem nenhum. Eu tenho 3, tá pago, o meu tá pago. Agora falta o Lucas aí ajudar no Ocidente. Pessoal, então é isso. A gente se encontra sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, nestes mesmos canais, né? Que passam em outros canais, além do Ai, meu Deus, TVD News e do Silvio Navarro. Então, a gente se encontra em todos esses canais, no mesmo horário sempre. Fiquem todos com Deus e até mais. Minuto Saúde Vitae Gold. Chega de viver com dor, inchaço, aquele peso nas pernas, pés, mãos, má circulação. Eu trouxe hoje a Ellen, minha amiga que é especialista em saúde, e ela vai contar para nós qual é o grande diferencial do Vitae 7 em 1. Isso mesmo, Poli. Enquanto muita gente precisa comprar vários frascos, é um de magnésio, outro de cúrcuma, aqui no Vitae 7 em 1 tem tudo numa cápsula para você. É muito mais prático e bem mais eficaz, hein? Com certeza, muito mais forte a ação do Vitae 7 em 1. A gente sabe que só o magnésio já promove uma faxina no corpo, né, Ellen? Exatamente, ele desinflama, melhora a circulação e alivia as dores nas articulações. Já a cúrcuma e o MSM tem um efeito anti-inflamatório que é bem forte. O colágeno tipo 2 ajuda a regenerar as articulações, enquanto a clorela limpa o sangue e fortalece os órgãos. É maravilhoso, gente, é forte e vai agir onde precisa. Para você que tem reumatismo, diabetes, pressão alta, você precisa usar o Vitae 7 em 1, não é, Ellen? Isso mesmo, não deixe para depois, já anota esse telefone aqui, ó, 0800 025 2024, que temos uma promoção especial para você. E ó, sabe o que eu tava olhando aqui? A gente tem 120 cápsulas dentro desse pote. Quanto tempo dura um pote de tratamento? 2 meses de tratamento. Olha que bacana, São você vai 2 comprar cápsulas por dia. um pote e leva 2 meses, direto do laboratório. Ligando agora, você vai fazer o teste. Você usa primeiro, paga depois, parceladinho, a perder de vistas e com um belo desconto de... 50%. Olha que maravilha, você vai ligar agora no 0800 025 2024 e vai adquirir pela metade do preço um pote para 2 meses de tratamento. E eu ainda vou liberar esse pote aqui, ó, que é o de erva de Santa Maria. Essa pomada é maravilhosa para você combater as dores pelo corpo. Liga agora, 0800 025 2024.